Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu quero, por meio deste vídeo, nós estaremos aqui meditando em busca da paz, encontrando esperança no Deus da paz, por meio da paz profunda. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o sentimento de paz que você tem? Você é daqueles que apenas sente paz quando está tudo bem? Quando você está numa casa segura, quando as finanças estão bem, quando a família está toda organizada, está tudo bem? Ou você também consegue ter paz quando as coisas estão difíceis, quando a tempestade está batendo a porta, quando a família está um caos, quando as finanças está totalmente debulhada? Como tem sido a sua paz? Qual a medida da sua paz? Nós vamos tratar isso hoje no nosso programa Em Busca da Paz. E eu peço a você que fique até o final para aprender um pouco mais sobre lidar com esse sentimento. Bem, meus irmãos, após a vinheta, nós vamos meditar um pouco neste contexto. Nós vemos em João 14 que Jesus diz assim para nós, eu vou ler aqui. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus está preparando os discípulos para a sua morte, está preparando os discípulos para a sua ressurreição e está preparando os discípulos para a sua ascensão. Ou seja, Jesus está preparando os discípulos para deixá-los. E Jesus vai falar para eles, olha, eu vou dar da minha paz para vocês. Não é para vocês ficarem perturbados, eu vou dar a minha paz para vocês. Essa paz que Jesus está falando aqui é uma paz que ela vai penetrar no teu ser e vai te dar tranquilidade, vai te dar mansidão, vai te dar equilíbrio, vai te dar domínio próprio. Quem está fazendo este trabalho hoje, este trabalho ministerial, é o Espírito Santo. Então, se Jesus prometeu, se Jesus disse que nos daria desta paz, por que nós não a temos? Por que ela não está acontecendo em nossas vidas? Por que nós estamos ansiosos, depressivos, com dúvidas, sem confiança, com medo, com muito medo, em muitas circunstâncias? Por que será que isso está acontecendo se Deus prometeu que nos daria da sua paz? Quando nós olhamos para Filipenses 4, e eu quero ler aqui o texto que se encontra no versos 6 e 7, nos diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Filipe que eles não devem ficar ansiosos em coisa alguma, mas que eles devem apresentar ao Senhor com orações, com súplicas e com ações de graças as suas necessidades. E assim, eles alcançarão a paz de Deus, que vai exceder todo entendimento, guardar o coração, guardar a mente, para que eles tenham uma realidade de vida diferente. É assim que Paulo está apresentando. Mas para chegarmos neste contexto, voltando aos versos 1 em diante, nós vemos aqui uma questão. Paulo, neste capítulo, ele está tratando de um desentendimento. No verso 2 diz que Evódia e Sintique estavam em contenda na igreja de Filipos e eram duas irmãs ativas, líderes que trabalhavam e serviam na igreja, e elas estavam com desentendimento, e Paulo está aconselhando a elas se reconciliarem e está aconselhando os irmãos a ajudarem a reconciliação delas.
E estes versos vêm neste contexto. Vem no contexto de uma contenda, de um desentendimento dentro da igreja, e Paulo começa a falar para aqueles irmãos que eles tinham que ser amáveis, que eles tinham que tratar estas questões com alegria no Senhor e serem alegres no Senhor, que eles deveriam apresentar as questões em oração, súplicas e ações de graças. Paulo começa a tratar isso. Por que Paulo está tratando isso? Porque Paulo queria que eles chegassem a ter a paz de Deus, que é uma paz profunda, uma paz que vai ultrapassar o entendimento comum. Ultrapassa o entendimento comum. Está além da lógica natural deste mundo, que é, por exemplo, uma pessoa em luto estar tranquila, estar sóbria, estar em paz. Isto excede o entendimento. Quando as coisas à sua volta estão totalmente desmoronando e você consegue manter uma paz em Cristo Jesus, excede o entendimento. Quando a doença, e a doença pode ser até terminal, ela vem e ela nos alcança e você continua com paz, com mansidão, com esperança, sem desespero, isso excede o entendimento. Mas existe aí mais uma coisa que eu queria levá-lo a pensar sobre isso. O que vai ao meu entendimento aqui é que Paulo também está querendo dar-lhes o entendimento que não somente eles precisavam tratar da contenda, mas também agir com justiça como igreja. Agir com justiça como filho de Deus, para que a paz seja estabelecida na vida deles. Eu quero ler um texto no Salmo 85:10, que nos diz assim. Salmo 85:10 nos diz que o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Veja bem, esse texto está dizendo que a justiça e a paz, elas são íntimas. Elas têm um relacionamento íntimo. Vamos dizer assim, elas moram na mesma casa. Elas são marido e mulher, vamos brincar com essa situação. O texto está nos dizendo, e a Bíblia, um conceito geral, vai nos apresentar isso, que não há possibilidade de você ter a paz de Deus, ou a paz profunda, sem ter justiça. Sem apresentar justiça nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Então Paulo, quando fala lá sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, ele está falando para aquela igreja, olha, vocês precisam andar com justiça, trate desses problemas de relacionamento e andem na justiça do Senhor. Porque se vocês andarem na justiça do Senhor, a paz que excede todo entendimento vai alcançá-los. E vocês vão começar a pensar sobre tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é justo. É isso que vai ser apresentado no seu coração e na sua mente. Você deve guardar essas questões. Você deve guardar este conceito. Dentro dessa realidade de conceito, dentro da realidade que a paz e a justiça são íntimas e se beijam, como é dito aqui no Salmo, eu quero dizer para você, você não vai encontrar paz se você não tratar os seus relacionamentos com justiça. Se você não tiver um relacionamento justo com Deus, que é seu Pai. Se você não tiver um relacionamento justo com seu próximo, com seu marido, com os seus filhos, no seu trabalho, com seu vizinho, com a sociedade que você tem contato, com a sua igreja, com todos aqueles que são seu próximo. Se você não tiver um posicionamento justo, honesto, reto e íntegro, você terá dificuldade em ter paz. Porque as coisas não se
desassociam, elas estão totalmente associadas. Outra coisa, se você não for justo ou justa com você mesmo, nos seus pensamentos, nos seus olhos, nos seus sentimentos, você não conseguirá ter paz. Vamos aplicar isso? Se você tem inveja, por exemplo, de uma irmã, se você tem inveja de um irmão, se você tem inveja de alguém do seu relacionamento, amigo, amiga, como você acha que você vai ter paz no seu coração e na sua mente? Você está invejando alguém? Isso não é justo. Não é justo com você, você não está tendo justiça com você e você não está tendo justiça com o próximo, qual você está invejando. E ao mesmo tempo você está descumprindo o mandamento como estar e também está sendo injusto com Deus. Então, você espera ter paz dessa forma? Você espera alcançar paz assim? Um exemplo. Mas existem várias formas disso estar acontecendo. E eu quero aconselhá-lo a ter aqui uma ação, como nós vemos aqui no Salmo 37, uma característica. Veja bem o que diz o Salmo 37, 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. O salmista está dizendo para você e eu considerarmos o íntegro e o justo. Ou seja, nós devemos nos espelhar no homem justo, na mulher justa. Nós devemos nos espelhar no homem íntegro, na mulher íntegra. Nós temos um exemplo, um espelho de perfeição completa, que é Jesus Cristo, do qual nós podemos espelhar na sua integridade e na sua justiça. Se ele não fosse íntegro, se ele não fosse justo, ele jamais teria condição de lhe prometer da paz dele que não é igual à paz do mundo. Então, para nós sermos homens e mulheres de futuro, nós precisamos alcançar essa paz. E nós não alcançaremos esta paz sem justiça. Você olha para os países, vamos olhar a nossa realidade. Perceba que quanto mais a injustiça na sociedade, menos a paz. Quando a segurança pública, vamos dizer assim, né, os nossos governantes, quanto mais é apresentado injustiça, menos a paz. Se você olha países onde há mais que a justiça, ela tem uma ação mais concreta, mais firme, mais afirmativa, você vê que tem mais paz. Nós estamos olhando isso hoje no nosso contexto, né? E nós podemos dizer que nosso contexto de Estado, nós temos aqui no estado de Goiás, não estou aqui com partidarismo, mas hoje nós vivemos momentos de segurança pública estável. E nós vivemos isso porque está sendo efetivo a ação da segurança pública. Então, a paz. Eu estou dizendo aqui no sentido do mundo, tá? Não estou dizendo no sentido nosso espiritual e eterno. Mas exemplos. E nesses exemplos nós devemos olhar para essas circunstâncias e aplicar isso em nossa vida. Você tem a promessa de Jesus Cristo, da paz dele na sua vida. E essa paz dele excede todo entendimento, essa paz dele pode guardar, proteger o seu coração, a sua mente, para que você tenha pensamentos, sentimentos saudáveis, retos, justos e íntegros. Mas aplique a justiça na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma noite de descanso abençoada. E que Deus abençoe o seu dia. Você possa acordar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero da sua paz.
eu aceito a sua paz na minha vida, mas me ajude a aplicar a tua justiça no meu dia a dia. No nome de Jesus. Um abraço fraterno para todos vocês. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.